Marx morre em Londres, onde ele viveu a partir de 1849, em 1883. Sabem quando a imprensa londrina divulgou a morte de Marx? Quando um correspondente do Time, em Paris, mandou um telegrama que foi publicado em Londres. A notícia era a seguinte: Paris, origem da correspondência, onde estava o repórter. Repercutiu muito na capital francesa o falecimento do teórico socialista alemão Karl Marx aí em Londres. A imprensa de Londres não tomou conhecimento da morte de Marx. O enterro de Marx foi muito modesto. Líderes socialistas, líderes de movimentos sociais, é que acompanharam Marx. As ideias de Marx, expressão do movimento revolucionário operário da época, eram muito pouco conhecidas pelos trabalhadores. Elas só se tornam conhecidas pela ação da Internacional Socialista, que entrou para a história com o nome de Segunda Internacional, que foi fundada em Paris em 1889 e que tinha como eixo de gravitação o Partido Social Democrata Alemão. Este partido, que foi o primeiro partido socialista de massas, tinha escolas de formação política, escolas de formação sindical, tinha uma imprensa própria e tornou-se uma enorme máquina ideológica. Através da imprensa da Segunda Internacional, através do trabalho dos educadores da Segunda Internacional, as ideias de Marx começaram a penetrar no movimento operário e socialista. Mas atenção, isso foi um trabalho de divulgação. Foi um trabalho, inicialmente, necessariamente de vulgarização. Tratava-se de reduzir um universo temático monumental de forma a torná-lo acessível a trabalhadores e a militantes políticos. O papel dessa divulgação, operada pelos publicistas da Segunda Internacional, foi absolutamente importante e positivo. Mas ele teve, além do seu verso, teve o seu reverso. As ideias de Marx foram brutalmente simplificadas. A essa simplificação, a que não foi alheio o espírito positivista e cientificista que era dominante na Europa àquela época, essa divulgação introduziu várias contrafações no pensamento de Marx. Ademais de a obra de Marx ainda não ter sido inteiramente publicada. Aliás, não está inteiramente publicada até hoje. O que aconteceu com as obras de Marx e Engels? Marx morre em 83. Notem que ele havia publicado apenas o livro 1 do Capital. Deixou os índices, materiais e indicações para a publicação de mais 3 livros do Capital. Na cabeça do Marx, o Capital se compunha, por favor, não confundam um livro com volume ou tomo. O Capital se compunha de 4 livros. Ele só concluiu 1. Deixou bem organizado o livro 2. Deixou esboços para o livro 3 e manuscritos para o livro 4. Ele morre em 1883. Quero lhes dizer que Marx tinha uma péssima caligrafia. Não era uma má caligrafia, era uma péssima caligrafia. Nos primeiros tempos de exílio em Londres,
para tentar ganhar a vida, ele concorreu a um emprego numa ferrovia. Ele seria apontador. Foi reprovado, porque a caligrafia dele não era o inglês, a caligrafia dele era ilegível. Quem conseguia ler Marx era a mulher dele e Engels. Em 83, Engels, que vai morrer em 95, Marx morre com 65 anos de idade. Engels, 2 anos mais novo que ele, sobrevive até 1895. Engels morre aos 75 anos de idade. Engels se encarrega dos manuscritos, dos arquivos do Marx e publica o livro 2 do Capital e o livro 3 do Capital. Pega esse pacotão de materiais inéditos e entrega ao Partido Social Democrata Alemão. Entrega nas mãos de Kautsky e Bernstein. Na Guerra de 14, o Partido Social Democrata Alemão esconde esses materiais, esconde esses arquivos. Na década de 20, com a ameaça fascista, o Partido Social Democrata Alemão transfere esses materiais para a Holanda. É lá que eles vão ficar até o fim da guerra. No meio do caminho, com a Revolução Russa de 17, um pesquisador ligado aos bolcheviques, ele não era de origem bolchevique, mas depois ele se liga aos bolcheviques, apresenta o plano de uma edição das obras de Marx e Engels. Chamava-se, sempre bom lembrar o nome desse cara, Davi Riazanov, que vai à Holanda, fotocopia, nessa época era fotografia mesmo, viu, gente? Fotocopia materiais de Marx e recolhe outros que estavam esparsos e leva para Moscou. Até hoje, os 2 grandes repositórios dos materiais de Marx se encontram em 2 lugares. Em Amsterdã, no Museu de História Social. Está lá boa parte do acervo do Marx, que está aberto a pesquisadores. E uma outra parte foi para Moscou e agora está nas mãos, explicarei em seguida, de uma fundação internacional que está se encarregando das obras de Marx. O Riazanov, a partir de 1927, cria o projeto da MEGA. Essa sigla é a abreviatura, é um acróstico do alemão Obras Completas de Marx e Engels, que começam a ser editadas no final dos anos 20. E essa MEGA vai desaparecer no fim dos anos 30. Essa MEGA tirou em torno de 30 volumes, divididos em livros, etc. É óbvio que ela acaba, né? É a guerra. É a invasão da União Soviética pelas tropas nazistas. Mas também porque Riazanov desaparece nas purgas de Moscou, de 36, 39, e ao regime stalinista não interessava de forma alguma difundir Marx. Nos anos 50 e 60, sai a MEV, tudo isso em alemão. MEV é um acrônimo de Obras de Marx e Engels. MEGA, obras completas. A MEV é uma seleção de obras de Marx e Engels.
Ela tem 39 volumes e 2 suplementos. Na verdade, 41 volumes. É o material com o qual eu trabalho. Nos anos 70, surge um projeto novo, bancado pelos soviéticos e pela República Democrática Alemã, a Alemanha de Leste. Surge vocês vão encontrar essa sigla. Surge a Mega 2. Obras completas de Marx e Engels, mas não uma reedição daquela Mega lá de 30 e poucos volumes. É uma edição que pretende reunir tudo o que Marx e Engels escreveram. Compreende-se nos anos 70, não é? Já havia recursos filológicos para decifrar os textos de Marx. Você precisa de filólogo para trabalhar ali. Quero lhes lembrar que Marx não tinha palm top, não tinha telefone, não tinha nada disso. Ele escrevia molhando uma pena metálica, não era pena de ganso, mas uma pena metálica no tinteiro. Parte desse material está desgastado pelo tempo, além do problema de decifrar a letra do sacana do alemão. Projeto dessa Mega, olhem por favor a diferença, era de 100 volumes. Olha o que ficou de material inédito. Essa Mega começa a andar quando cai o muro e implode a União Soviética. Aí o que faz? Interrompe durante algum tempo, até que em meados dos anos 90, cria-se uma fundação que retoma esse projeto e que ele está em andamento. Eles estão publicando. Mas agora, por favor, atenção. Os exemplares disso aqui e disso aqui eram financiados pelo governo soviético. Ou vocês acham que o Zé Paulo, intelectual da margem esquerda do Paraibuna, tinha dinheiro para comprar isso se isso não fosse financiado? Quem visita a minha casa vê essa coleção lá no alto. Esse cara aí deve ter uma grana. Não, isso era baratíssimo. Agora, a Mega 2 tem duas diferenças com relação à Mega anterior. Primeiro, ela é um empreendimento acadêmico que considera que a Mega 1 foi muito dirigida política e ideologicamente. Agora quer-se uma... Vocês já estão vendo que eu sou crítico dessa edição da Mega 2, não é? Quer-se agora um Marx que pode entrar na universidade sem nenhum problema. E dois, é um empreendimento comercial. Há volumes que custam entre, atenção, 300 e 750 euros. Quem está comprando isso são universidades, fundações. Não conheço nenhum milionário que esteja interessado em conhecer a obra do Marx. Agora, é para dar uma ideia, notem, da quantidade de material que ficou sem conhecimento. Do que é das minhas limitadas pesquisas, nesses materiais não virá nenhuma grande novidade, porque tem muito esboço, muito rascunho. Mas, de qualquer maneira, dá para vocês terem uma ideia de como é diferente o destino, a sorte, a fortuna editorial de um Durkheim, de um Weber e de um Marx.